Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo aqui de Faça Você Mesmo. E nessas aulas eu ajudo vocês colocando a mão na massa a fazerem uma peça, mesmo que seja do zero. Meu nome é Vitória e eu trabalho exclusivamente com os amigurumis há 2 anos. E hoje nós vamos fazer a nossa bolinha de amigurumi. Nessa bolinha aqui, nós temos a união de todas as técnicas que são mais utilizadas para fazer qualquer peça de amigurumi, desde as intermediárias até as avançadas, e elas são utilizadas principalmente para compor a estrutura básica do amigurumi. Depois existem outras que são utilizadas para fazer talvez detalhes e até mesmo formatos diferentes, mas aqui nós temos as técnicas básicas que formam normalmente as estruturas de todos os amigurumis. E por isso que eu quero trazer ela hoje aqui para vocês. E mesmo ela sendo de um nível iniciante e bem do básico, eu não quero que vocês se enganem, porque é muito importante passar por ela e dominar todas as técnicas que estão aqui, para depois vocês partirem para os níveis mais altos. Porque aqui eu quero frisar algo que eu acho muito importante, que é a gente ter uma base sólida e dominar o básico, porque quando a gente faz o básico muito bem feito, a gente tem ótimos resultados e depois a gente vai ser capaz de fazer a peça que a gente quiser. E quando a gente já quer partir de cara para os próximos níveis, mesmo que a gente já saiba fazer, mas ainda não domine, a gente pode se frustrar, achar que a gente é incapaz, que a gente não consegue fazer e até mesmo desistir. E eu não quero que isso aconteça com vocês, então por isso eu sempre reforço esse recado da gente dominar a nossa base, ter ela sólida e depois partir para as outras coisas que a gente quiser. Agora em seguida eu vou passar aqui para vocês o passo a passo que eu usei para fazer essa bolinha aqui. Eu quero que vocês tenham muita paciência. Aproveitem o processo, façam com calma, observem bem como eu tô fazendo para vocês fazerem a de vocês também. E caso seja necessário, pausem o vídeo, coloquem ele para rodar mais devagar ou até mesmo repitam várias vezes. Se o processo não deu certo, voltem e façam de novo, porque eu tenho certeza que com persistência vocês vão conseguir. E eu quero ver a bolinha pronta de vocês, como que vai ficar. E agora, para começar a fazer nossa bolinha, eu vou mostrar antes para vocês os materiais que nós vamos utilizar. Primeiro, eu separei um fio. Esse aqui que eu escolhi é o amigurumi da Círculo. E a cor dele é o laranja 4456. Mas vocês podem escolher o fio que vocês quiserem. Eu recomendo que seja um fio dessa espessura, ou até mesmo um pouquinho maior. Porque talvez se for um muito fininho, quem nunca fez vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Uma agulha compatível a esse fio que vocês vão utilizar. E essa informação geralmente tá na embalagem, então igual aqui, ele me recomenda uma agulha de 2 até 4 milímetros. Eu tenho dois modelos aqui, eu tenho a 2,5 e tenho a 2,2. E agora eu vou usar essa daqui, 2,2 para fazer. Eu recomendo que vocês utilizem uma agulha que seja mais próxima do número menor aqui. Se bem que aqui até uma 3 milímetros fica bom, mas se vocês pegarem uma 4, talvez os pontos vão ficar muito abertos. E aí, ele não fica tão fechadinho assim, igual a gente quer que fique num amigurumi. Outra coisa que a gente vai usar é uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha aqui, que a ponta dela é mais grossinha. Pode ser do tamanho que vocês tiverem aí também, existem modelos assim de plástico. Qualquer uma serve, a minha tá até velhinha, mas é só para um acabamento final. Então, pode ser que você tiver na sua casa, ou também é bem facinho de encontrar e ela é bem baratinha. Uma tesoura, pode ser qualquer uma. Um pouco de enchimento. Isso aqui é enchimento que vocês encontram dentro de almofada. Se não quiser comprar um pacote inteiro de enchimento, vocês podem pegar um pouquinho de alguma almofada velha que estiver em casa, ou até mesmo mexer com algodão, só pra gente fazer a nossa primeira bolinha e treinar. Isso aqui são marcadores de pontos que a gente vai precisar, e pode ser qualquer um deles. Esse aqui é um marcador que é vendido em armarinhos, que é especialmente feito pra isso, mas no lugar dele dá pra gente usar clips, dá pra usar uma linha contrastante de outra cor, né? Eu vou mostrar pra vocês, ou dá pra usar alfinete também, o que vocês tiverem em casa. E agora, vamos começar. Então, pra começar a nossa bolinha, o primeiro passo que a gente vai fazer é o anel mágico. Então, o anel mágico, a gente começa, ó, esse é o fio que tá vindo aqui do meu novelo. Eu seguro essa linha aqui com a pontinha virada pra mim, seguro ela, dou uma laçada nos meus 2 dedos e passo aqui por cima formando um X. Seguro com esse dedo aqui pra me apoiar.
Pego a minha agulha, passo aqui debaixo desse fio e pego o fio que tá por cima, engancho ele na agulha e trago ele pra frente, ó. Pego de novo aquele mesmo fio e passo por dentro dessa argolinha que eu tinha acabado de formar e tá feito o meu anel mágico aqui. Esse é o anel mágico, que é esse círculo com esse fiozinho que sai aqui do lado. E agora, dentro desse anel, a gente precisa fazer 6 pontos baixos. Então, eu vou segurar agora a minha linha aqui e vou fazer meus 6 pontos baixos. O ponto baixo, ele é feito pegando essas duas alcinhas aqui sempre, senão o anel mágico não funciona. Então, eu pego, entro com a minha agulha debaixo das duas linhas, pego essa linha aqui, trago pra frente e passo pelas duas, finalizando meu ponto. Fiz o primeiro pontinho. Esse é o primeiro pontinho. Essa argolinha que tá aqui é aquela que a gente fez pra usar o anel, pra formar o anel mágico. Então, ela não conta como primeiro ponto. Esse é o nosso primeiro ponto. Agora, a gente vai fazer mais 5, porque eu quero um total de 6. Passo sempre embaixo das duas linhas. Passando por baixo das duas linhas, pego a linha de trás, trago pra frente e passo de novo pelas duas. Aqui, pego pra frente. Quinto e o sexto ponto. Eu vou mostrar pra vocês que a gente tem 6 pontos aqui. E só antes de eu contar com vocês, eu quero mostrar uma coisinha. Quando eu vou dar uma pausa no trabalho, eu puxo aqui essa argolinha da agulha pra o meu trabalho não se desfazer. Porque se essa argolinha ficar muito curtinha e eu sem querer puxar aqui, ele vai desmanchando todo o trabalho. Então, se eu puxo o fio do novelo, ele desmancha o meu trabalho, certo? E daí, quando eu for voltar a trabalhar, eu só ponho a agulha aqui, puxo o fio do novelo e deixo ajustadinho aqui pra voltar a trabalhar. E quando eu for dar uma pausa, eu estico aqui. Daí, eu vou contar, então, 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui, essa argolinha aqui não conta, que foi a primeira que a gente fez pra formar o anel. E agora, a gente vai fechar esse anel mágico. A gente puxa essa pontinha aqui e fecha, ó. Fechei. Não precisa apertar muito no começo, depois a gente aperta mais. E essa aqui foi a nossa primeira carreira. Como no amigurumi a gente trabalha em espiral, o pontinho que a gente fez em primeiro lugar aqui vai ser o primeiro pontinho da nossa próxima carreira. Então, a gente vai fazer a nossa próxima carreira começando em cima do primeiro ponto que nós fizemos na carreira anterior. Então, comecei aqui, terminei aqui. Aí, vai ser sempre assim. Eu vou começar aqui e vou terminar aqui, começar aqui e terminar aqui. Ele é um trabalho em espiral. Então, por isso, a gente precisa usar um marcador para não se perder. Então, agora, eu vou iniciar a minha segunda carreira. Eu começo ela no primeiro ponto que eu fiz na carreira anterior, ó, que é esse aqui. Se vocês quiserem contar, dá pra contar pra não se perder, se vocês acharem que vão se confundir. Então, ó, esse é o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, é esse aqui. Então, eu ponho a agulha ali, ajusto e entro no primeiro ponto da carreira anterior e agora eu vou começar a minha segunda carreira. Minha segunda carreira, eu vou fazer aumentos em cada um dos pontos da carreira anterior. E eu vou ficar com 12 pontos. Então, eu tinha 6, vou aumentar em cada um dos pontos, vou ficar com 12. Então, eu entrei aqui, vou fazer meu primeiro ponto, ó. Fiz meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou marcar, porque eu gosto de marcar sempre o primeiro ponto da carreira. Então, eu acabei de fazer o primeiro ponto, eu vou marcar colocando esse clips aqui, ó. Se vocês fossem utilizar uma linha, por exemplo, vocês coloquem a agulha aqui debaixo do ponto e puxa essa linha assim, ó. Deixando ela assim, para marcar o primeiro ponto. Mas eu vou usar agora esse clips que eu acho que vai ser mais rápido. Então, coloquei o clips no primeiro ponto. Como eu falei pra vocês, todos vão ser aumentos. Então, pra fazer um aumento, eu faço 2 pontos na mesma base. Eu acabei de fazer um ponto nessa base aqui, ó. Essa base saiu um ponto aqui. Então, na mesma base, eu vou fazer mais um ponto. E aqui eu formei um aumento. E eu vou seguir fazendo isso pelos 6 pontos. Então, eu já fiz no primeiro, vou fazer mais 5 aumentos agora.
E aqui, como que eu sei que eu cheguei no último ponto? É o ponto que tá antes do marcador, ó. Aqui tem o ponto e aqui tem o marcador. Então, esse aqui é meu último ponto, onde eu vou fazer o último aumento da segunda carreira, formando meus 12 pontos. Posso tirar o marcador e puxar mais aqui essa linha do anel mágico para fechar esse miolinho. Pronto. Agora, se vocês contarem, vão ter 12 pontos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E agora, a gente vai iniciar a terceira carreira, onde nós vamos fazer a sequência de um ponto e um aumento, um ponto e um aumento até o final. E essas primeiras carreiras, a gente sempre vai aumentando para expandir a nossa base. Então, ela começa pequenininha, vai aumentando, porque a gente aumenta o número de pontos, depois a gente faz uma sequência reta com o número de pontos constante, depois fecha diminuindo o número de pontos para fechar a nossa pecinha, a nossa bolinha. Então, a gente vai fazer mais uma carreira aqui aumentando, com um ponto e um aumento, como eu falei para vocês. E nós vamos começar, então, agora a terceira carreira. Fiz a primeira, a segunda, agora a terceira. O meu primeiro pontinho da terceira carreira é aquele que tava com o marcador, que a gente tirou agora de pouco. Então, eu entro, faço um ponto baixo e já vou marcar esse primeiro ponto da minha terceira carreira. E a sequência é um ponto normal, sozinho, e no próximo um aumento. Então, eu vou fazer aqui um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, 2 pontos na mesma base. Vou seguir assim até alcançar aqui meu marcador. Fiz meu último aumento e alcancei meu marcador, ó. Ele tá aqui, meu último aumento foi aqui. Posso tirar ele e vamos partir pra quarta carreirinha. Então, a gente fez 1, 2, 3. Essa terceira carreira ficou com 18 pontos. Agora, a gente vai fazer na quarta carreira a sequência de 2 pontos e um aumento. Então, pego aqui o primeiro pontinho da carreira anterior, que tava com o marcador, faço aqui nele um ponto. Venho, marco aqui. E vou fazer mais um ponto sozinho. Então, são 2 pontos sozinhos, um sobre o outro da carreira anterior, e no próximo, um aumento. Que são 2 pontos na mesma base. Então, fiquei 2 pontos e um aumento. Vou seguir com essa sequência até o final. Quarta carreira concluída, ó. Essa foi a primeira carreira, a segunda, a terceira e a quarta que nós acabamos de fazer. E essa carreira ficou com 24 pontinhos. Como eu falei pra vocês, quem quiser contar pra ver se fez certo, é só contar por aqui. Cada argolinha dessa é um ponto. Então, eu posso tirar meu marcador. E como eu falei pra vocês, a gente vai expandindo a nossa base, depois a gente faz uma sequência de carreiras com o mesmo número de pontos pra descer reto o nosso trabalho, e depois a gente vai diminuindo o número de pontos pra fechar ele. Então, aqui eu terminei de aumentar a nossa base, eu não vou aumentar mais ela, e agora eu só vou fazer a mesma quantidade de pontos, sem aumentar e sem diminuir nenhum deles. Então, eu só vou seguir fazendo 24 pontos por 5 carreiras. Então, eu vou fazer 5 carreiras dessa forma. Então, eu vou fazer a carreira 5, 6, 7, 8, 9, até a carreira 9, com 24 pontos. Serão 5 carreiras. Eu vou fazer aqui uma, depois volto a mostrar pra vocês. E depois eu vou terminar e voltar a mostrar como que ficou até a carreira 9. Então, eu faço meu primeiro ponto, marco, e sigo fazendo só pontinho sobre cada pontinho da carreira anterior. Até eu completar os 24 aqui antes do marcador. Fiz a minha quinta carreira e o trabalho começa já a virar. Porque aqui a gente já começou a iniciar a parte retinha dele. Então, ele começa a virar. Só que, normalmente, o trabalho ele vai virando pro lado ao contrário, tá? Então, de vocês deve estar assim também. O lado da direito, vamos dizer, que fica pra fora, é esse daqui, onde tem os Vzinhos.
amostra. E o lado avesso, a gente tem esses risquinhos assim, ó. Então, a gente tem que ir desvirando o trabalho conforme a gente vai fazendo pra ele não ficar do lado ao contrário. Outra coisa pra vocês saberem se ele tá do lado certo, ó, esse fiozinho sempre tem que ficar pra dentro, que é o fio do anel mágico, tá? Então, agora vamos continuar fazendo. Eu já fiz a quinta carreira, vamos fazer a sexta, a sétima, a oitava e a nona, com 24 pontos baixos, e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Voltei com todas as carreiras retas concluídas, e ó, como a nossa bolinha já tá formando. Então, como eu disse pra vocês, aqui a gente foi expandindo ela, aumentando o número de pontos, pra ela ampliar a base. Depois a gente desce com o número de pontos constantes, sempre com 24 pontos, pra ela descer assim retinha. E como eu falei pra vocês, a gente tem que desvirar a peça, senão ela fica pro lado errado. Então, aqui ela já vai se formando sozinha, do jeito certo que é pra ser. Então, aqui nós fizemos 9 carreiras, ó. Primeira com 6 pontos, segunda com 12 pontos, terceira com 18 pontos, quarta com 24 pontos. E aí, é 5, 6, 7, 8 e 9 com 24 pontos. E agora, a gente vai começar a fechar a nossa bolinha. Aqui a gente foi aumentando e aqui a gente tem que ir diminuindo. Então, a gente precisa diminuir, fazer diminuições no número de pontos pra poder fechar ela. Então, a nossa 10ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Essa sequência, 2 pontos normais e depois uma diminuição. Então, como a gente quer seguir a mesma proporção que a gente abriu aqui, a gente quer fechar aqui, então, como a nossa última fileira aqui de aumentos foi com 2 pontos e um aumento, aqui nós vamos fazer nossa primeira fileira com 2 pontos e uma diminuição. Então, um ponto aqui normal. Aí, eu marco ele, o primeiro pontinho da carreira. Outro ponto normal aqui. E o próximo vai ser uma diminuição. Como que a gente diminui? A diminuição transforma 2 pontos da carreira anterior em um só. Então, para diminuir, eu pego a alcinha da frente, que está de frente comigo, do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, e fico com essas 3 alcinhas aqui na agulha, ó. E eu deito assim a agulha pra ela ficar... Opa, esse fiozinho aqui do anel mágico, gente, volta ele pra dentro, pra não atrapalhar vocês. Então, eu fico com essas 3 argolinhas, aí eu pego a linha aqui, passo pelas 2 argolinhas primeiro, e depois fecho o ponto, passando por mais 2 argolinhas. Então, fiz a minha primeira diminuição. Vou fazer mais uma sequência de 2 pontos comuns e uma diminuição. Então, o próximo ponto que eu vou pegar, ó, não é esse aqui. Esse aqui eu usei pra fazer a diminuição, olhem lá. Eu vou pegar esse aqui. Então, vou pegar, vou fazer um ponto comum. Mais uma vez, segundo ponto comum, 2 pontos. E vou diminuir mais uma vez. Alcinha da frente, alcinha da frente. Deita um pouquinho a agulha, passa pelas 2 alcinhas primeiro, depois fecho passando pelas 2 de novo. Vou seguir fazendo 2 pontos de uma diminuição até o fim dessa carreira, chegando aqui no meu marcador. E aqui, ó, eu quero só mostrar pra vocês a última diminuição que eu vou fazer. Aqui tá meu marcador, sobraram 2 pontinhos, né? Aqui e aqui. Eu vou fazer neles a última diminuição, alcinha da frente, alcinha da frente. Pego a linha, passo pelas 2 primeiras alcinhas, pego a linha, passo pelas 2 alcinhas. Finalizei essa carreira aqui, foi a 10ª carreira, e ó, já começou a fechar, estão vendo? Agora, nós vamos diminuir mais uma vez. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 1 ponto e uma diminuição. Então, da mesma maneira, o primeiro pontinho aqui é o que tava o marcador, eu faço ele como 1. E marco. O próximo ponto já vai ser uma diminuição. Então, aqui talvez comece a ficar um pouco chatinho de segurar a peça. Mas conforme vocês vão se acostumando, vocês encontram a melhor maneira pra vocês. Então, alcinha da frente, puxo, passo pelas 2, puxo, passo pelas 2. Vou seguindo com um ponto e uma diminuição até o final.
Pronto, a bolinha já tá mais fechada ainda. E nesse momento, a gente vai entrar com o enchimento pra preencher a nossa bolinha, senão depois esse buraquinho vai ficar muito pequeno. Então, vamos encher. Peguem a pontinha da agulha pra ajudar vocês a colocarem. E se tiver também pode ser um lápis. Vão colocando aos pouquinhos pra não empelotar lá dentro. Tenta empurrando pros cantinhos também. Para as laterais não ficarem murchas. E ó, como que eu sei que já tá bom? A peça tem que estar firminha, ela não pode estar mole. Por quê? Conforme o tempo, o enchimento ele cede um pouquinho e ele tende a murchar. Então, ele não pode ficar mole, ele tem que ficar firminho. Mas também a gente não pode pôr muito ao ponto de abrir esses pontos e começar a enxergar entre eles o enchimento. Então, esse tanto por enquanto aqui tá bom. Se a gente pôr muito também agora, aqui a gente não vai conseguir fechar a peça, porque a agulha vai ficar enroscando. Então, depois a gente enche mais um pouquinho antes de fechar. Eu tinha esquecido de falar pra vocês, na carreira anterior a essa que a gente tinha feito aqui, a gente finalizou com 18 pontos. E agora, nessa última que nós fizemos, a gente finalizou com 12 pontinhos. Então, se vocês quiserem contar, é só contar aqui, tem que ter 12 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E pra finalizar a nossa bolinha, a gente precisa fazer 6 diminuições nesses 12 pontos pra ficar com 6 pontinhos, que é o mesmo numerinho que a gente começou aqui no começo. E aí, a gente vai fazer só diminuições. Nesse momento agora, eu nem vou pôr o marcador, porque ele só atrapalha aqui. Então, eu prefiro ir contando. Se você achar que pôr o marcador te ajuda, pra você não se perder, fique à vontade, mas aí você vai ter que ir ajeitando sua mão e o marcador junto pra ele não te atrapalhar. Então, eu vou já começar fazendo uma diminuição. Alcinha da frente. Com a alcinha da frente, eu gosto até de mudar um pouco a pegada aqui pra me ajudar, ficar mais fácil. Passo pelas duas, passo, fiz a primeira. E vamos contando, ó. 2, 3, alcinha da frente, 4, 5, e a última diminuição. Alcinha da frente, passo pelas duas de novo, finalizei. Agora, se vocês conseguirem colocar um pouquinho mais de enchimento aqui, pra preencher esse pedacinho aqui, fica melhor. Se tiver até uma pinça, ajuda a pôr aqui, ou se não, se tiver uma agulha pontudinha, ajuda com ela a empurrar enchimento pra esses cantinhos, pra bolinha não ficar murcha. Só cuidado na hora que vocês forem fazer isso, mesmo que seja com a pinça ou até mesmo com a agulha, pra não enroscar aqui nesses pontinhos, porque essa abertura fica bem pequena, então pra não desfiar nenhum pontinho ou estragar o trabalho. Terminei de encher, e aqui, ó, eu ainda deixei minha argola, agora eu vou terminar a peça. Então, deixa um fiozinho aqui, pode ser uns 10 centímetros, ó, e corta. E agora, o que eu falei pra vocês? Se a gente puxa o fio do novelo, que era o que tava no novelo, né? Ele vai desmanchar toda a nossa bolinha, se a gente puxar aqui. Então, pra gente arrematar e não ter mais o risco de desmanchar, a gente puxa essa argolinha aqui, ó. A gente puxa a argolinha até ela sair totalmente e pronto. Não precisa ter medo, ó. Você pode puxar agora a linha que não desmancha mais. Olha, gente, ficou parecendo até um balãozinho já, né? Mas eu vou agora arrematar com vocês aqui a parte final da nossa bolinha. Então, agora é o momento de usar a agulha de tapeceiro. A minha já tá bem velhinha, mas essa é a que eu mais gosto de usar. Então, utilizem a que vocês tiverem aí, pode ser mais grossa, mais fina. O importante é a linha entrar aqui nela. Então, a gente põe a linha aqui, que a gente acabou de cortar. E agora, a gente vai fazer uma técnica pra fechar esse buraquinho aqui, do final da peça. Então, aqui é o comecinho da peça, a gente começou com o nosso anel mágico. E aqui é o anel mágico que a gente começa o trabalho. E aqui é o anel mágico que a gente finaliza. Então, ele chama anel mágico
invertido, essa técnica. Ou tem gente também que chama ele de anel mágico falso, né? Porque ele é feito de uma outra maneira. Então, a gente vai pegar essa linha aqui e ir costurando todos esses pontinhos que sobraram. Então, tem que ter 6 pontinhos aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente tem que enxergar esses 6 pontinhos e agora ir costurando, ó. Eu acabei aqui, eu vou pegar o primeiro que vem depois da linha, certo? Que é esse aqui. Eu não vou pegar o ponto inteiro, ó, as duas alcinhas dele. Eu vou pegar só a alcinha da frente, que é a mesma alcinha que a gente pega na diminuição, então a gente pega só ela. Passa com a agulha aqui e vamos contando. Então, passei na primeira, segura aqui atrás. Pego de novo a minha agulha, entro na alcinha da frente. Peguei a segunda, terceira, quarta, quinta e a última alcinha aqui, ó. Eu pego ela e agora eu vou puxar esse fio e ele vai fechar, ó. Pode puxar com vontade, mas também não puxa muito, porque senão pode arrebentar, né? A gente não quer isso. E agora eu vou pegar a minha agulha e vou entrar nesse meinho aqui que se formou e sair em qualquer parte aqui da minha bolinha, ó, entre os pontos, tá? Cuidado pra não sair no meio do ponto, senão ele desfia o trabalho. Entre os pontos, puxo e puxo bem, ó, pra ele entrar pra dentro e fechar certinho ali. Só cuidado, como eu disse, pra não arrebentar. E aqui a gente vai fazer um arremate pra ficar bem seguro. Então, eu saí aqui num pontinho, eu entro num pontinho aqui, ó, acima, saio no mesmo, de novo, puxo até formar uma argolinha aqui. Aí, eu entro, dou um nozinho e entro nesse mesmo pontinho aqui que tá o nozinho pra esconder. Aí, eu saio de novo com a agulha em qualquer parte da minha pecinha e, ó, vocês vão ver que vai sumir o nozinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó, puxei o nozinho, sumiu. Não puxa muito, senão ele repuxa o trabalho. E aí, se você quiser dar só mais uma passadinha aqui pra garantir, você é só seguir a linha, tá? O desenho do ponto. Então, eu vou pôr aqui a minha agulha, sair em qualquer lugar de novo. E, ó, vou puxar bem devagarzinho até ele cobrir aquela linhazinha lá. Pronto, não puxa muito pra não repuxar. Tiro a agulha da linha e corto aqui bem rentezinho. Aí, com a própria pontinha da agulha mesmo, ó, ou da tesoura, entro ali pra dentro. E agora, dou uma ajeitadinha na bolinha com a minha mão, porque a gente amassa ela conforme a gente vai mexendo, né? E tá pronta a nossa bolinha, olha que bonitinha. Nossa bolinha laranjinha. E por que eu quis fazer ela laranjinha? Porque agora eu vou fazer uma folhinha com vocês rapidinho, só pra gente dar uma carinha de bichinho já pra ela, não ficar simplesmente uma bolinha. Então, peguei um retalhinho aqui, um restinho de linha verde que eu tenho, é a cor limonada da Círculo também. Eu vou pegar, opa, cadê a ponta? Tá aqui. Vou pegar e vou fazer umas correntinhas, ó. Então, eu coloco o fio na minha mão, pego aqui, faço uma argolinha, ó. Uma argolinha, seguro aqui, entro com a minha agulha nessa argolinha, pego a linha que tá no meu indicador, trago pra frente e solto aqui puxando, ó, ajustando essa argolinha. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Então, fiz uma, ó, correntinha, eu pego essa linha e trago por dentro da argolinha. 2, 3, 4 e 5. E vou voltar aqui, ó, eu fiquei com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar não nessa última que eu fiz, mas na penúltima. Penúltima. Então, ó, não é nessa, é na penúltima. E vou vir fazendo pontos baixos. Pego. Tem que fazer 4 pontos baixos, porque eu tinha 5, pulei uma correntinha, né? Então, fiquei com 4 pontos baixos. Afrouxo aqui pra soltar o trabalho, ó. É só uma folhinha que eu quero colocar aqui pra ficar parecendo uma laranjinha. Então, aí eu posso cortar
Deixa um pedacinho de fio pra gente costurar ali. E, como eu falei pra vocês, pra gente arrematar o trabalho, ó, a argolinha que a gente deixou, a gente puxa ela até ela sair e pronto, o trabalho não se desfaz mais. E agora eu vou costurar rapidinho aqui com vocês, só pra gente ficar com essa folhinha bonitinha aqui na nossa laranjinha. Então, com a mesma agulhinha de tapeceiro que a gente fez o arremate final, pega a pontinha mais longa aqui da folhinha. E eu vou pegar aqui 2 pontinhos, ó. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui, ó, entrei num pontinho e saí no outro, pulei um, saindo do lado. Vou puxar. Eu quero que ela fique pra cá. Então, eu vou puxar, ó, ajeito a folhinha pro lado que eu quero que ela fique. Entra aqui, por dentro da folhinha, ó, na base dela, puxa. Aí, entra de novo onde você acabou de sair e sai naquele lugarzinho que você tinha entrado com a agulha. E puxa. Segura esse fiozinho aqui, o outro fiozinho do lado, pra ele não te atrapalhar. Puxou, entra aqui, ó, nessas argolinhas do verdinho, volta aqui e sai de lá de novo, do mesmo lado. Só pra ficar bem costuradinho. Puxa, e agora eu vou amarrar esses 2 nozinhos aqui, ó, e vou esconder ele dentro da peça. Pode dar um nozinho bem firminho, 2 nozinhos apertados. Pego de novo a pontinha aqui. Opa, desfiei, ó, cuidado quando vocês forem colocar a agulha, que essa daqui é meio pequena, então às vezes desfia. E aí, ó, eu vou entrar com a agulha nesse lugarzinho aqui, e eu quero esconder esse nozinho lá. Então, entro, saio em qualquer lugar da peça e puxo até esse nozinho, ó, entrar pra dentro. Vocês vão ouvirem um tique na hora que eles entrarem, que ele entrar. Corta aqui, esconde. E essa outra pontinha, vocês podem pegar a agulha e esconder ela por dentro também, ou vir aqui, cortei um pedacinho dela e vou com a agulha mesmo, ó, escondendo ela dentro aqui da peça. Depois a gente põe assim uma agulhinha aqui pra terminar de ajudar. Se vocês quiserem colar também, fica à vontade. Mais fácil, né? E olha a nossa laranjinha. Como eu falei, com uma bolinha já dá pra gente ter várias ideias e criar várias coisas, né? E tem essa outra bolinha aqui que eu fiz, tá vendo? Que eu bordei um sorrisinho nela, ó. É bem simplesinho de bordar, passa aqui 2 fiozinhos retos aqui também, e aqui faz um Vzinho, já vira um sorrisinho. Dá pra transformar num chaveirinho, o que vocês quiserem. E essa daqui é um pouquinho menor, né? Ela é menorzinha que essa. E essa aqui eu fiz assim, ó. Eu comecei um anel mágico com 6 pontos, depois fiz 6 aumentos, fiquei com 12, né? Depois aqui fiz um ponto e um aumento, fiquei com 18. E segui com carreiras retas, 1, 2, 3 carreiras de 18 pontos. Depois comecei a diminuir, um ponto, uma diminuição, 6 diminuições e fechei a peça. Ficou assim. Dá pra fazer o mesmo estilo, né? Fazer essa daqui amarelinha também, bordar. E dá pra vocês soltarem a imaginação de vocês e terem várias ideias aí com essa bolinha. Só pra finalizar o vídeo, então, com essas 2 bolinhas, eu passei a maior hoje pra vocês. Aqui é uma ideiazinha que dá pra fazer com bordadinho e até mesmo dá pra já usar como um chaveirinho, uma bolinha dessa. E eu quero muito saber o que vocês acharam, se vocês gostaram ou tiverem alguma dúvida, deixem aqui pra eu saber e até o próximo vídeo. Tchau!